Atenção! Começa agora uma teleaula de matemática do ensino médio. Você vai assistir a teleaula de número 43. Bons estudos! Oi, lembra de mim? Eu sou a Maristela, aquela que trabalha de dia e estuda à noite, por isso não tem tempo a perder. Hoje eu vou interpretar uma corretora imobiliária. Trata-se de um ótimo loteamento, mas tá me dando um trabalhão danado por causa da forma irregular dos terrenos. Como esse aí que você está vendo. Os futuros compradores estão tendo muita dificuldade em calcular as áreas. Por isso, eu acabei me transformando, além de corretora, numa espécie de consultora matemática. Mais especificamente de um tema: calcular área de triângulos através da lei dos senos, que é o assunto da teleaula de hoje. Onde você vai compreender e aplicar a lei dos senos e aprender a calcular a área de um triângulo qualquer. Pois eu acho que esses terrenos estão totalmente de acordo com o que os senhores querem. Licença. Pois não. Morada do Sol, bom dia. Adalberto, será que os cálculos da moça estão certos? Não sei não, Aparecida, não sei não. Para mim, ela calculou muito rápido. Que eu nunca vi calcular a área do terreno tão irregular como esse, com essa rapidez toda. Ai, meu São Tiago, será que a moça está enrolando a gente? Vamos olhar direito, vai. Vocês viram que dificuldades estão tendo seu Adalberto e Dona Aparecida para saber se o cálculo da área do terreno feito pela Maristela está correto. Eles precisam saber a área, pois o preço do terreno depende de sua área. Mas como calcular a área de terreno tão irregular? Pelo visto, se a Maristela quiser fechar esse negócio, ela vai ter mesmo que dar uma aula de matemática, porque do jeito que eles estão desconfiados, só provando mesmo. Mas vamos ver como essa história se desenrola. Então, decidiram? Bem, na verdade, a gente Olha, ainda... moça, a verdade é o seguinte: nós não estamos muito certos das suas contas. Aparecida. Deixa comigo, Adalberto. Mas qual é o problema? O problema é o cálculo que a senhora usou para descobrir a área do terreno. Sinceramente, a gente não entendeu. Não, mas isso não é problema. Eu posso refazer passo a passo para vocês. Pode mesmo? Mas é claro, para isso que eu estou aqui. Sou todo ouvidos. Ó, aqui está a planta dos 2 terrenos que vocês querem, certo? Então veja, o lote A1 é um quadrilátero irregular e o lote A2 é um pentágono também irregular. Bom, vocês sabem que não existem fórmulas para calcular a área de figuras como essas. E como é que se pode calcular essas áreas? Aí é que está. Não tem fórmula para essas figuras, mas nós podemos decompô-las para chegar a figuras mais simples e facilitar o cálculo de suas áreas. E como é que se faz isso? Não tem segredo algum. Quer ver? Aí está o desenho dos 2 lotes. Primeiramente, vamos calcular a área do lote A1. Depois voltaremos ao outro lote. O lote A1, isso a gente já viu, é um quadrilátero. Veja que podemos dividi-lo em 2 triângulos. O triângulo 1 e o triângulo 2. Veja que o triângulo 1 é um triângulo retângulo. Mas vamos colocá-lo em pé para que a gente possa visualizá-lo melhor. Sabemos que a área de um triângulo retângulo é calculada pela fórmula base vezes altura dividido por 2. Precisamos, então, descobrir as medidas da base e da altura. No caso de um triângulo retângulo, se um dos catetos for a base, o outro cateto será a altura. Pronto, agora é só calcular. Aí está, a área do triângulo 1 é igual a 624 metros quadrados. Até aí tudo bem. Mas até agora você só descobriu a área de uma parte do terreno e o resto. Veja que o outro triângulo que sai do lote A1 não é um triângulo retângulo. Este é um triângulo obtusângulo.
E como é que se faz para calcular a área de um triângulo desse? Triângulo obtusângulo. E agora? Como calcular a área deste triângulo? Você sabe que a área de um triângulo a gente calcula sabendo sua base e sua altura. Mas qual é a base deste triângulo? E a altura? Como calcular? E aí? Vamos pensar um pouco? Vamos pensar um pouco. Como obter a área de um triângulo obtusângulo como esse aí? A primeira coisa é determinar a altura e a base dele. Mas como achar sua altura? Ah, já sei. Podemos prolongar o lado AC, traçar a altura H e obter um triângulo retângulo no exterior do triângulo ABC. Veja que o ângulo X é o suplemento do ângulo A. Ou seja, x igual 180 graus menos ângulo A. E para calcular a altura H, como é que eu faço? Já sei, utilizo o seno do ângulo X. Seno de x é igual à medida da altura sobre a medida do lado C. Multiplicando os dois membros da equação por C e simplificando, eu chego ao seguinte resultado. E como x é igual a 180 graus menos o ângulo A, e como eu sei também que o seno de 180 graus menos o ângulo A é igual ao seno do ângulo A, então eu tenho que a altura é igual a C vezes o seno do ângulo A. E assim eu consigo chegar a uma fórmula para o cálculo da área deste triângulo. Como a área de qualquer triângulo é obtida pela expressão A igual a meio vezes a base vezes a altura, e eu já sei que a altura é igual a C vezes seno de A, substituindo o valor da altura, eu tenho A igual a meio vezes a base vezes C vezes seno de A. Você reparou numa coisa? Que esta expressão foi obtida usando as medidas de dois lados e do ângulo formado por estes lados? Como a área de qualquer triângulo é obtida pela expressão base vezes altura dividido por 2, A igual B vezes H sobre 2. E nós encontramos que H é igual a C vezes seno de A. Substituindo H em C vezes seno de A, ficamos com A igual a 1 sobre 2 vezes B vezes C vezes seno de A. Observe que para usar esta expressão, precisamos conhecer dois lados do triângulo e o ângulo por eles formado. Veja que a área é igual a 1 sobre 2 vezes B vezes C vezes seno de A. Mas me responda uma coisa. Você acha que é só utilizando o ângulo A que a gente consegue calcular a área? Ou é possível usar qualquer ângulo? O que é que você acha? Vamos pensar mais um pouco? Será que é possível utilizar outro ângulo que não o ângulo A para chegar à fórmula que calcula a área? É claro que sim. A gente pode usar qualquer outro ângulo do triângulo e seus lados adjacentes. Aí está a fórmula usando o ângulo C e seus lados adjacentes. Já aqui, utilizamos o ângulo B e os lados A e C. Como você viu, podemos usar qualquer ângulo de um triângulo para obter sua área. Mas você sabe de uma coisa? Estas fórmulas para calcular a área me lembram uma lei muito importante da trigonometria, chamada Lei dos Senos. Mas como será que a gente obtém essa lei, a lei dos senos? As três fórmulas que acabamos de encontrar servem para calcular a área de um mesmo triângulo. Então elas dão o mesmo resultado e eu posso escrever uma igualdade. Agora, simplifico a equação dividindo ambos os lados por meio B. E divido os dois lados por AC ao mesmo tempo em que simplifico tudo. Seno do ângulo A sobre A é igual a seno do ângulo C sobre C. Agora vamos igualar outras duas daquelas fórmulas de área. As que consideram os ângulos A e B. Meu primeiro passo é dividir por meio C. Agora, divido por AB e simplifico. E chego a este resultado, que o seno do ângulo A sobre A é igual ao seno do ângulo B sobre B. Mas olha só que interessante. Comparando estas igualdades, a gente chega à seguinte conclusão, que A sobre seno de ângulo A é igual a B sobre seno de ângulo B, que é igual a C
sobre seno de ângulo C. Essa é a lei dos senos. Em outras palavras, ela diz que a razão entre um lado e o seno de seu ângulo oposto é constante. Bem, agora que nós vimos tudo sobre áreas de triângulos e as relações entre seus lados e ângulos, acho que podemos acompanhar melhor nossa amiga Maristela calculando a área total dos terrenos. Vamos ver? Agora que a gente já conhece a fórmula, fica fácil calcular a área. Este primeiro triângulo aqui, a gente já viu que tem uma área de 624 metros quadrados. E sabendo que a área é calculada por esta fórmula, fica fácil encontrar a área do segundo triângulo. Mas como é que nós vamos saber qual é a área toda se nós não sabemos quanto mede este ângulo aqui, formado pelos lados de 23 metros com 45 metros? A gente não sabe, mas dá para descobrir. É só usar o transferidor. E eu posso usá-lo por quê? Porque essa planta foi feita em escala. Olha aqui, ó. Ela foi feita numa escala de 1:100. Ou seja, cada 1 centímetro aqui vale 1 metro na realidade. Por isso é só usar o transferidor para ver quanto mede este ângulo aqui. Vejam, o ângulo mede 120 graus. Agora é só usar a fórmula. Aqui está o triângulo cuja área queremos descobrir. Seus lados são 23 metros e 45 metros. E o seu ângulo é de 120 graus. A fórmula para calcularmos a área de um triângulo é 1/2 vezes B vezes C vezes seno de A. Substituindo os valores dos lados B e C e do ângulo A na fórmula, temos que a área é igual a 1/2 vezes 23 vezes 45 vezes seno de 120 graus. Fazendo as contas e substituindo o seno de 120 pelo seno do complemento, ou seja, seno de 60, temos que a área é igual a 1035 dividido por 2 vezes 0,866. Portanto, a área do segundo triângulo do lote A1 é de aproximadamente 448 metros quadrados. E a área total desse lote fica sendo de quanto? Mas aí ficou fácil, não é, Aparecida? É só somar a área dos dois triângulos. Então faz. Olha, se aqui nós temos 624 metros quadrados e aqui 448 metros quadrados, então nós temos... por favor, um papel. Ah, claro. Se nós temos 624 com mais 448 metros, nós temos 1.072 metros quadrados, que é a área do primeiro terreno. Ah, então o nosso primeiro terreno mede 1.072 metros quadrados. E o segundo mede quanto? Agora que nós já sabemos calcular a área de qualquer triângulo, ficou fácil, não ficou? Mas esse lote do segundo terreno, ele é também triangular? Não, ele é um pentágono irregular. Mas nós podemos dividi-lo em 3 triângulos. Olha, 1, 2 e 3 em algarismos romanos. Agora podemos medir alguns ângulos que nos interessam e determinar as áreas dos triângulos. Olha aí, mais um triângulo retângulo. Para achar a área, multiplicamos a base pela altura e dividimos tudo por 2, chegando ao resultado de 450 metros quadrados. Veja que aqui também podemos usar o Teorema de Pitágoras para calcular a hipotenusa deste triângulo, que vai nos ajudar no cálculo da área do triângulo 2. Veja, a soma do quadrado dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. Fazendo as contas, a gente chega ao seguinte resultado, de que a hipotenusa mede aproximadamente 49 metros. Agora vamos calcular a área do triângulo 2. A primeira coisa que eu faço é medir o ângulo formado pelos lados de 49 e 30 metros, que dá 65 graus. Agora é só jogar os dados na fórmula. E eu chego à área de 666 metros quadrados. E agora vamos ao triângulo 3.
Para começar, eu meço o ângulo formado pelos lados conhecidos. Veja, é um ângulo de 120 graus. Aplicando a fórmula, eu chego à área do triângulo 3, que é de 325 metros quadrados. Agora, para achar a área total deste lote, eu somo tudo e chego ao resultado de 1.441 metros quadrados. Descobrimos então que a área do lote A1 é de 1.072 metros quadrados e a do lote A2, 1.441 metros quadrados. E por isso o lote A2 é mais caro que o lote A1, porque, como vocês sabem, o preço é calculado em função da área dos terrenos. E aí, ficou alguma dúvida? E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Na teleaula de hoje, você aprendeu a calcular a área de triângulos quando são conhecidos dois lados desse triângulo e o ângulo formado por estes lados. E obteve a lei dos senos. Bem, eu espero que agora não tenha ficado dúvida alguma em relação à área dos terrenos. Dúvida alguma. Depois de tantas dicas, não há mais como errar.